Olá, meu nome é Shayla Nóbrega e eu vou fazer uma breve apresentação do artigo Pressupostos Morais e Interrupção da Gravidez, um estudo comparativo entre estudantes de enfermagem e serviço social, para o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, sobre a orientação do professor Cristiano Guedes. Para começar, o objetivo desse trabalho é fazer um estudo comparativo entre estudantes universitários e de duas diferentes áreas do conhecimento, sendo elas biológicas e humanas, para analisar as perspectivas e opiniões em relação aos pressupostos morais que a interrupção da gravidez promove. Para que isso seja possível, temos que compreender a opinião dos estudantes de enfermagem e serviço social em relação ao aborto, para investir na produção de estudos sobre o tema e haver um amadurecimento interno de ambas profissões. Para começar, o aborto pode ser definido como a interrupção da gravidez com a expulsão e extração do embrião ou feto antes que se complete a 20ª semana de gestação. É um assunto polêmico em que as opiniões se divergem e trazem muitas questões. Para alguns, o aborto trata-se de um crime, já que uma vida está sendo tirada, ferindo os direitos fundamentais. Porém, para outros, envolve o direito da mulher em decidir sobre o seu próprio corpo. O que não podemos deixar de lado é que o abortamento representa um grave problema de saúde pública em países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, com sua discussão envolvendo um complexo conjunto de aspectos legais, morais, religiosos, sociais e culturais. Agora, adentrando no público da pesquisa, vamos falar dos enfermeiros, que figuram entre os profissionais que realizam o procedimento previsto em lei e prestam assistência às mulheres que chegam ao serviço de saúde. E os assistentes sociais atuam não só na execução de políticas públicas, mas também na gestão e na formulação das mesmas. O modelo de pesquisa utilizado foi o quantitativo, coletando dados de 14 perguntas fechadas. O público foram estudantes de enfermagem e serviço social da Universidade de Brasília, sendo que ao todo obtivemos 25 alunos de cada curso. Os resultados verificaram que 60% dos estudantes entrevistados acreditam que o aborto é um direito da mulher de dispor do seu corpo, enquanto 28% afirma que é uma forma de interromper a gravidez e 12% considera crime. Os estudantes dividiram opiniões em relação ao aborto, pois 46% acredita que o aborto deve ser legalizado em todos os casos, 40% com algumas exceções, 8% acredita que deve ser proibido e 6% acredita que deve continuar proibido, tendo algumas exceções. A grande maioria dos estudantes sabe quais são as situações que o aborto não é punido por lei. Destes, 84% são a favor da descriminalização do aborto e 40% acreditam que, caso a legalização seja aprovada, os números de procedimentos abortivos vão manter uma constância a longo prazo. No que se concerne às crenças, 80% dos estudantes não levaram em consideração seus pressupostos morais e religiosos, 96% afirmaram que realizariam o acolhimento independente de suas crenças, e a grande maioria dos entrevistados acredita que o currículo acadêmico dos estudantes deve debater mais a respeito da legislação e sobre questões éticas, religiosas e morais em relação à prática do aborto no Brasil. 68% deles relataram que as respostas dadas durante a pesquisa levaram em consideração o curso que fazem. Sobre os resultados apresentados nessa pesquisa, demonstram um conhecimento satisfatório dos estudantes dos cursos de enfermagem e serviço social da Universidade de Brasília quanto aos preceitos legais que regulamentam o aborto no Brasil. É importante ressaltar que há uma escassez da temática no currículo acadêmico de ambos os cursos, sendo necessário haver mais investimento na produção de conhecimentos e reflexões e debates sobre as questões filosóficas, éticas, religiosas e morais acerca do aborto no Brasil. Um número significativo de estudantes que expressam uma opinião mais liberal acerca do aborto é um ponto positivo para as universidades. Todavia, apesar desse resultado, é consenso que estamos em um período de reação conservadora contra o avanço dos direitos das mulheres no Brasil. Para concluir, o aborto continua sendo um tabu entre a população e isso não é diferente no meio acadêmico. Nessa perspectiva, enfatiza-se a necessidade de um debate entre estudantes e futuros profissionais, tanto na área da saúde quanto na área social, para conhecer e compreender as diferentes opiniões e perspectivas em relação ao aborto. Portanto, faz-se necessário investir na produção de estudos sobre o tema no campo acadêmico e profissional da enfermagem e serviço social, para que haja reflexões e debate em busca de soluções eficazes para combater o número de mortes ocasionadas por abortos inseguros e, enfim, gerar um amadurecimento interno de ambas as profissões. Agradeço pela atenção.